Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, se cuidando das pessoas que vocês amam. Esta é uma aula do professor Amaral Júnior, tá certo? Direcionada para os anos iniciais do Ensino Fundamental 2 e trata basicamente das variações do rugby, né? Vocês vêm ao longo dessas últimas aulas conhecendo um pouco mais sobre essa modalidade, que tem algumas semelhanças com o futebol, mas que é jogado com as mãos, né? Enfim, o rugby, né, é um esporte coletivo, originado lá na Inglaterra, como vocês viram nas aulas anteriores, e como outros esportes, ele também tem variações, tá bom? Então nós temos o rugby de 15, que são jogados por 15 participantes, o rugby league, que é considerado um jogo bem dinâmico também, mas só tem 13 participantes. Temos o rugby de 7, né, que possui 7 participantes, que é bem popular na Ásia. Temos o rugby de praia, né, que varia entre 5 e 7 jogadores, que é bem popular na Itália, né, e locais que têm uma prática, né, esportiva nas praias do seu litoral. Né, e temos também algumas modalidades não tão comuns de se ver, como é o caso do rugby de cadeira de rodas, né, que é direcionado para pessoas com problemas físicos, né, bem severos por sinal. E o rugby subaquático, né, que ele é praticado basicamente submerso em uma piscina, tá, dentro da água. Então os participantes precisam mergulhar para poder jogar. Então, a forma de rugby mais conhecida, né, e mais difundida no mundo é o rugby de 15, que ele segue as regras que vocês estudaram, né, na aula com o professor Henrique, há 2 semanas atrás, e aprofundaram um pouquinho sobre as técnicas, sobre a forma de jogar, as posições, na aula do professor Rivaldo na semana passada, tudo bem? Então, essa modalidade de rugby 15, ela foi sistematizada, né, lá na Inglaterra, desde que o estudante, né, pegou a bola com as mãos durante uma partida de futebol e saiu com ela correndo, né? Então, embora ela tenha aí alguns resquícios, né, de um jogo inspirado lá na Roma Antiga, mas a gente trata que ele, enquanto esporte, realmente ele aconteceu a partir do momento que se oficializaram as regras, né? Então, as regras do rugby de 15, ela vem lá desde da escola de rugby, né, chamada Rugby School, lá na Grã-Bretanha, e ela é padronizada, né? As regras são determinadas pela International Rugby Board, né? Que é a entidade que desde aquela época e até hoje determina as regras da modalidade, né? Que é o rugby tradicional, vamos dizer assim, ou o rugby original, o rugby inicial. Uma outra variação do rugby, né, é o Rugby League, que na verdade ele surgiu meio que numa discussão, num impasse, né, entre poder utilizar jogadores profissionais ou não, né? Então o Rugby League ele é jogado com um número menor de participantes, no caso só são 13 jogadores, e tem algumas variações nas regras, né, como o try só vale 4 pontos, a conversão e a penalidade valem 2, e no caso do drop goal só vale 1. É um pouquinho diferente do rugby tradicional, é uma forma de diferenciá-lo. Além de, claro, da quantidade de participantes, né, que no caso do Rugby League só são 13. Então, assim, outra diferença básica também, vocês vão perceber, é que não tem algumas ações de jogo, né, elas são evitadas, como no caso os hooks, vocês viram lá na aula de regras do rugby tradicional, tá certo? Então aquele hook não tem, tudo bem, ele é evitado por contato físico, então uma modalidade tem um pouco menos de contato físico do que o rugby tradicional. E aí essa existência do rugby, né, ela deve-se basicamente por conta dessa divergência que houve lá na Inglaterra, quando havia-se uma discussão se poderiam os participantes profissionais participar do rugby ou não, porque muitos dos trabalhadores achavam injusto competir contra profissionais, tá certo? E esse Rugby League ele é muito comum em alguns países, né, como Austrália, Reino Unido, Nova Zelândia, França, mas apenas na Austrália ele é mais praticado, né, ele é mais popular do que o rugby tradicional, né, que domina praticamente todo o mundo e que está presente em quase todos os lugares do planeta.
Uma outra variação do rugby, né, é o rugby sevens, né, que na verdade pode ser chamado também de rugby de 7. Uma das características básicas dessa variação do rugby é que há uma concentração menor de jogadores no campo, né, então há mais espaço para jogar. Então, com o passar do tempo, né, com o passar do jogo, da prática, alguns praticantes, né, foram descobrindo que com mais espaço de jogar, com menos pessoas no campo, o jogo poderia também tornar-se dinâmico. E isso é uma modalidade também muito comum, né? Como eu falei, é uma variação do rugby que é jogado com 7 jogadores e tem duração de 2 períodos de 7 minutos, tá certo? Então existem também grandes competições como a Copa do Mundo de Rugby 7, né, que acontece a cada 4 anos, como outras Copas do Mundo de outras modalidades. E é um desporto que representa, né, ele é representado nos jogos da comunidade, assim como nos jogos asiáticos, e muito provavelmente ele vai entrar dentro de alguns eventos olímpicos, né, dentro do ciclo olímpico, dentro das modalidades olímpicas, nem que seja como apresentação, tá certo? Isso é uma tendência que possa vir a acontecer. O Rugby 7, né, ela tem competições que, por ser uma quantidade menor de participantes, uma quantidade menor de equipes, então geralmente as competições duram 2 dias, principalmente quando é para exibir a modalidade. Então boa parte dos locais que precisam começar com a prática do rugby, ele normalmente começa com o rugby de 7, né, ou com o rugby touch, que é o rugby de toque, porque exige um número menor de participantes, né? Então a partir dele vão se aprimorando e chegando também em outras modalidades. Bom, pessoal, uma outra variação, né, do rugby, né, nessa para os locais, principalmente os países que têm litoral, né, que tem praias, está sendo bem divulgado e difundido pelo mundo agora, principalmente nos países tropicais, né, que são mais quentes, a variação do rugby de praia, né, que é uma característica do terreno ser um pouco mais fofo, automaticamente também um pouco mais pesado, né, que é uma modalidade de rugby muito parecida com as demais, porém jogada apenas com 5 a 7 jogadores, dependendo do regulamento da competição, né, onde eles podem ter aí entre 3 e 7 suplentes, e normalmente é jogado numa quadra de futebol de areia, né? Embora ele possa ser praticado ali entre 30 e 50 metros por 20 e 25 de largura, normalmente utiliza-se as dimensões da quadra de futebol de areia, né? Que varia entre 35 a 37 metros por 26 aproximadamente de largura. A grande diferença do rugby de praia para os demais rugbys, né, é que não tem o chute, né? Não tem a trave para conversão, nem para o drop goal, né? Então a única forma de marcar pontos no rugby de areia, né, no rugby de praia, é através do tree, né? E cada tree vale 1 ponto apenas. Então é contado apenas as vezes que os integrantes conseguem chegar na zona de pontuação, tá certo? Então normalmente são jogos que duram aí 2 períodos de 5 a 7 minutos e mais uma vez depende do número do regulamento, né, o que eles determinam. Tudo bem? O rugby de toque, né, o rugby de touch, na verdade, ele pode ser encontrado principalmente na iniciação, né? Então é um rugby diferente dos outros, onde para conter, né, o ataque adversário, no caso fazer o tackle, não precisa necessariamente segurar o participante, o adversário, é apenas tocar. Então, a grande diferença do rugby touch é justamente esse toque, né? Não há necessidade de derrubar nem prender o adversário para conter o seu avanço, ele apenas precisa tocar. E aí, normalmente, ele é utilizado na iniciação, né, para crianças, e também é utilizado como forma de treinamento, né, das equipes profissionais para evitar algumas lesões e o contato físico de uma forma geral, né? Essa modalidade, assim como outras modalidades, né, ela usa um campo um pouco menor. Então ela usa um campo de 70 metros de extensão, né, de comprimento, que pode chegar até 50 metros de largura. Normalmente é praticado em 2 tempos de 20 minutos, né? E só ocorre o try quando o jogador chega na linha de fundo, assim como é no vôlei, no rugby de praia, tá? Então,
o ponto vale um ponto e não existe a conversão, né? Não existe chute e não necessariamente precisa da trave lá para fazer as conversões, tá certo? Uma modalidade também que é parecida com o touch, o rugby de toque, né? É o rugby de tag. A diferença é que no tag os participantes jogam como se fosse com um cinto, com um velcro, em que os participantes precisam retirar como se fosse uma bandeirinha, né? Uma fita, para poder conter o avanço dos adversários, né? Então, toda vez que um adversário é tocado, nesse caso aí do rugby, ele precisa parar e colocar a bola no chão para poder outro jogador dar sequência ao jogo, né? Normalmente eles são jogados por 6 pessoas, né? 6 participantes em cada equipe e cada time tem direito, no caso, a até 6 toques. Então, se minha equipe for parada 6 vezes, aí automaticamente inverte-se a posse de bola. Então, para mim recuperar a posse de bola, eu preciso tocar na equipe adversária 6 vezes, ou seja, conter o ataque adversário por 6 vezes, né? Enquanto eles chegam ao campo de ataque, ou end zone, vamos dizer assim. Tudo bem? Bom, pessoal, com relação às variações do rugby, né? Existe também uma variação do rugby que ela é utilizada, né? Ela é praticada por deficientes. No caso, aqui, geralmente são lesados medulares, ou seja, que sofreram algum acidente ou poliomielite, e aqueles que têm amputações, tá certo? E aí, essa modalidade ela é paraolímpica, né? Ela é muito popular nos Estados Unidos, né? Embora ela tenha sido criada lá no Canadá, tá certo? Lá em Winnipeg, mais ou menos na década de 70, por aí. E ela foi uma opção, né, estudada e criada para as pessoas com um pouco mais de comprometimento que não conseguiam, né, se adequar ao jogo do basquetebol em cadeiras de roda. E aí às vezes a gente se pergunta, por exemplo, como é que as pessoas com amputação eles conseguem jogar, por exemplo, o rugby, né? No rugby existe uma classificação funcional que vai do 0,5 até o 3,5, semelhante ao que é no basquete, né? Então, quanto maior a deficiência, menor o número, no caso 0,5, e quanto menor a deficiência, ou seja, quanto menor a limitação, maior o ponto, então mais próximo do 3,5, né? E essas equipes são formadas por 4 atletas, 4 jogadores, e as suas cadeiras são diferentes. Então, existem jogadores de defesa e jogadores de ataque, né, para jogar. Assim como no basquete, a equipe, somando a pontuação de todos os seus jogadores, não pode passar de 8 pontos, tá certo? E aí, no caso do rugby, ele utiliza-se basicamente a quadra do basquete, né, as medidas do basquete, e a bola ela é muito parecida com a bola de vôlei, né? Inclusive pode até ser a bola de vôlei se for necessário. E aí a diferença é que a tabela do basquete ela é retirada da quadra e é colocado dois cones, né, por onde os participantes precisam chegar à linha de fundo com a bola sob controle em cima do seu colo, tudo bem? Que aí pode ser no colo ou nas mãos, tá certo? Mas sob controle, sob posse. E aí utiliza-se como estratégias de jogo os bloqueios, né, os passes, semelhante ao que é o rugby tradicional, né? Embora eles tenham bastante limitação para se locomover, o jogo de rugby de cadeira de rodas é extremamente dinâmico, né, e muito contato, principalmente das cadeiras. Então é comum no jogo de rugby de cadeiras de rodas alguns caírem, né, virarem, enfim, é muito contato entre as cadeiras, inclusive as cadeiras são reforçadas, tá certo? Tem alguns cuidados, assim como na do basquete, mas na do rugby ela tem alguns reforços de metal, principalmente na área de contato, de trombar as cadeiras. E aí, pessoal, uma outra modalidade, né, do rugby é o rugby subaquático, né, que ele parece muito com o waterpolo, com um futebol dentro da água, né? A grande característica dele é que ele é submerso, né? Então os participantes precisam jogar dentro da piscina, submersos, e eles precisam passar a bola de um para o outro, e essa bola, o espaço, né, de viagem dessa bola ela é limitado, porque como é dentro da água, ela tem aí em torno de 2 metros, 2 metros e um pouquinho, e aí a própria água consegue parar, a resistência da água faz com que a bola pare, né? Ela normalmente é praticada em uma piscina que tem uma profundidade aí entre 3,5 metros e 5 metros, que normalmente é utilizada até pelo próprio waterpolo, né?
ou polo aquático, como prefiram chamar. E aí dentro dessa piscina são fixados 2 aros, que é como se fosse uma barra, que tem cerca de 40 centímetros, e tem uma área, né, ao longo da piscina, vocês podem ver que está demarcado no chão, onde os participantes podem jogar. As substituições são ilimitadas, né, é um esporte bem cansativo, e tem duração de 30 minutos, dividido em 2 tempos de 15 minutos cada um deles, né. Cada equipe tem 6 jogadores, mais 6 substitutos. E para que a bola possa, né, ter esse deslizamento dentro da água, ela é cheia de um outro líquido, né? Que aí pode ser combinado e em alguns casos a própria água salgada consegue fazer com que ela flua dentro da própria água. Então a bola é cheia de uma outra água, bom, ou um outro líquido com alguns componentes químicos, tá certo? Para fazer com que ela deslize e que ela funcione, tá? Então, para esse jogo é necessário, além das habilidades técnicas e táticas, né, para o rugby, também as habilidades para o mergulho, né? Inclusive uma boa resistência e um bom fôlego, porque a gente pode ver que eles não usam cilindros de oxigênio, né? Eles usam apenas a máscara e eles precisam emergir, né, subir para a superfície para poder respirar em alguns momentos. Tudo bem? E aí esta modalidade, assim como o rugby de toque, ela também pode ser mista, tá certo? Então homens e mulheres podem jogar juntos, sem nenhum problema, e aí o que exige muito aí são habilidades como força, velocidade, mobilidade, e também consumir oxigênio lento, né? De forma lenta, ter uma boa capacidade de permanecer debaixo d'água por um bom tempo. Tudo bem? Então, não esquece, tá certo? Aqui na descrição do vídeo, clicando no link azul aqui, clica na setinha, vai abrir a descrição, tem um link para o material de apoio. Nesse material de apoio tem um texto didático, né, que traz alguns elementos do que nós estamos aqui discutindo. Tem um roteiro de estudo aí para você fazer em casa, tem algumas perguntinhas para você responder no seu caderno e mandar a foto para o seu professor. E a pesquisa dessa semana, né, você vai pesquisar um pouquinho sobre o Tug Rugby, né, que eu até comentei com vocês aqui na aula, mas não entramos em detalhes nele, tá certo? Então, qual é a principal diferença entre ele e o Touch Rugby, tá certo? E tentar se aprofundar e conhecer um pouco mais sobre essas modalidades. A atividade para vocês fazerem em casa, né, essa semana, ela é uma atividade livre, tudo bem? Então vocês viram aí várias formas de praticar o rugby. Vocês podem prestar atenção que ele parece, né, com algumas brincadeiras e jogos populares, como pega-pega, polícia e ladrão, barra-bandeira, né? Então, vocês vão nessa semana criar uma atividade, né, uma variação do rugby, e vocês vão sistematizar as regras. Então, vocês vão colocar as regras que vocês desejarem. Então, vocês vão criar o rugby de vocês. Então, coloca aí quais são as regras, onde vai ser jogado, qual vai ser o tempo, quem vai participar, o que é que pode, o que é que não pode. Enfim, use a criatividade, vamos praticar esse exercício de criar o nosso próprio jogo, para adequar o jogo para satisfazer nossas necessidades, né? Para que o jogo fique bom para a gente. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Não esquece de fotografar e registrar tudo que você fizer e mandar para o seu professor. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima.